agrada, no nome de Jesus, e todos dizem amém. Abra aí em Gênesis capítulo 12. Gênesis, aleluia. Agora olhe para ele e diga assim: eu sou abençoado para ser uma bênção. Aleluia, glória a Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Amém? Louvado seja Deus. Agora eu quero que você vá lá para capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Se tem uma coisa que o cristão não pode ter dúvida, é de que ele é abençoado. Amém? Nós somos abençoados. E isso é maravilhoso, saber que nós somos abençoados. Agora Deus, Ele nos abençoou com um propósito. E o único propósito de Deus ter nos abençoado é para que de fato nós sejamos verdadeiramente uma bênção. Deus, Ele nos abençoou para que nós fôssemos uma bênção, irmãos. E nós precisamos crer na bênção do Senhor. Que bênção é essa? É a bênção segundo que Ele prometeu a Abraão. Amém? A promessa que Ele fez a Abraão. Ele disse para Abraão: eu vou te abençoar e eu vou engrandecer teu nome. Eu vou te fazer uma pessoa bem-sucedida, Abraão. Aonde você colocar a sua mão vai dar certo. Aonde você pisar a planta do seu pé, aquele terreno ali vai ser. Crer que essa bênção agora está sobre nós. Por quê? Nós fizemos uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Diga: eu tenho uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Amém? Quando nós fazemos essa aliança através do novo nascimento, a bênção de Abraão, ela é imputada sobre nós. E nós recebemos juntamente com o crente Abraão a bênção de ser bem-sucedido. É por isso que nós precisamos entender que tudo que nós fazemos debaixo da vontade do Senhor, por isso nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, amém? Nós precisamos, depois de nascer de novo, aprender a ser guiado pelo Espírito, e o Espírito guia pela palavra. A importância de nós conhecermos a palavra, a importância de nós renovarmos a nossa mente pela palavra, a importância de nós seguirmos os sussurros de Deus, as admoestações de Deus, os caminhos de Deus. Para quê? Para que de fato nós possamos ser conduzidos ao lugar da bênção. E o lugar da bênção está em fazer a vontade daquele que nos enviou, fazer a vontade de Deus. Não se engane quanto a isso. Não tenha dúvida quanto a isso. Deus quer que você seja uma bênção. Isso quer dizer em todas as áreas da sua vida. Deus quer que você tenha saúde. Deus quer que você tenha libertação. Deus quer que você tenha alegria. Deus quer que você tenha paz. Irmãos, Deus quer que você seja bem-sucedido financeiramente. Deus deseja que você prospere. Amém? A Bíblia diz que o Senhor se alegra com a prosperidade do seu servo. Deus deseja que a gente prospere. Deus deseja que a gente a cada dia possa crescer mais no que diz respeito à área financeira. Para quê? Para que nós possamos ser mais abençoadores. Para que nós possamos cada vez mais estar abençoando as pessoas, dando às pessoas. Amém? Ser uma bênção também é orar pelos outros e colocar sua vida a serviço dos outros. Olha o que é que diz lá em 1 João capítulo 3. Abre comigo lá. 1 João capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 17. 1 João 3,17. Diz assim: quem, pois,
tiver bens neste mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos somente de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos o nosso coração. Amém, irmãos? Diante deles asseguramos o nosso coração em amarmos de fato e de verdade. Diga, eu sou uma bênção. Amém? O cuidado de Deus para conosco e o cuidado meu para com a igreja e para com todos aqueles que estão bebendo daquilo que eu estou ensinando é com que a bênção não tome o lugar do abençoador. Você tem que ter cuidado para que a bênção não lhe atraia de tal maneira que você esqueça do Senhor da bênção. Amém? E isso pode acontecer porque Jesus, ensinando, ele propôs uma parábola àquelas pessoas que estavam ouvindo a sua palavra e eles eram avarentos. O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa apegada a dinheiro. É uma pessoa que ama dinheiro. É uma pessoa que é obcecada por dinheiro. Você tem que entender que nós não fomos chamados para amar o dinheiro, para sermos obcecados pelo dinheiro. Não, nós somos chamados para amar a Deus, buscar a Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que as bênçãos elas vão nos seguir e vão nos alcançar. Diga, a bênção está sobre mim. Diga, a bênção que Deus me deu, ninguém pode revogar. Amém, irmãos? Agora, nós não podemos trocar a bênção, o Senhor da bênção pela bênção. Nós temos que entender isso. Vai comigo lá em Lucas, capítulo 12, e nós vamos entender isso, lendo esse texto e essa parábola que Jesus propôs. Amém? Lucas, capítulo 12. Essa parábola, Jesus está falando exatamente a respeito de um rico insensato. Quando é que a pessoa rica se torna insensata? Quando ela deixa a bênção tomar o lugar do Senhor. Nós vemos isso acontecendo muito em pessoas descrentes. Eles não têm nada, de repente eles conseguem um bom emprego, eles começam a ganhar dinheiro, e o dinheiro toma conta do coração dele. E nós vemos pessoas que jogam na loteria e ganham muito dinheiro, mas o dinheiro toma conta do coração dele. Depois de 3, 4, 5 anos, todo aquele dinheiro já foi gasto, já foi diluído, já foi desperdiçado, e ele ainda continua sofrendo, padecendo. Amém? Nós temos que ter cuidado como filhos de Deus, como abençoados que somos, não deixar a bênção tomar o lugar do Senhor da bênção. E aqui Jesus falando, diz assim, Lucas capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 13, ao invés do 16, nós vamos ler a partir do 13. E disse-lhe um homem da multidão: Mestre, diz-me a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe Jesus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Olhe para o irmão que está do lado e diga assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O que é a avareza? A avareza é apego ao dinheiro. A avareza é amar o dinheiro. Amém? Jesus está dizendo, olha, se acautele, tenha cuidado, se previna, se vista desse tipo de comportamento. Amém? Ele diz assim, se guarde desse tipo de comportamento. Não deixe a avareza entrar no seu coração, dominar você. Porque aqui um homem da multidão, Jesus está ensinando, e ele interroga o mestre: Mestre, manda que o meu irmão reparta da herança dele comigo. Jesus disse: quem me constituiu o juiz entre você e o seu irmão? Aí ele vai dar uma lição para toda a multidão. Ele diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui. Nós vemos muitas pessoas que são
abastardas de bens, mas irmãos, são miseráveis, solitárias, sofridas. Só Jesus na causa, como diz Valentina. Tristes, secas, pobres. Tem gente que é tão rico, que a única coisa que ele tem é dinheiro. E não é essa a proposta de Deus quando diz que vai nos abençoar. Não é essa a proposta de Deus quando Ele diz que vai nos prosperar. Quando Deus nos abençoa é para que de fato nós sejamos uma bênção. Amém? E Jesus vai contar uma parábola. Lucas 12,16 diz assim: propôs-lhes uma parábola dizendo: um homem rico tinha produzido com muita abundância e arrazoava entre si mesmo, dizendo: que farei? Não tenho aonde recolher esses meus frutos. E disse consigo mesmo: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e todos os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Só tem um jeito, irmãos: ou você vai amar a Deus, amém, e vai fazer com que as riquezas lhe sirvam, ou você vai amar as riquezas e não vai servir a Deus. Esse homem aqui, ele já era um homem rico, e ele tinha plantado muito, e a colheita que ele teve foi maior ainda. Só que ele olhou para os seus celeiros e não tinha onde guardar toda aquela colheita. Então ele disse: já sei, vou construir celeiros maiores ainda e vou ajuntar tudo que eu colhi. Em nenhum momento ele pensou em ser uma bênção para alguém. Em nenhum momento ele pensou em repartir aquilo que ele tinha recebido como bênção, como presente de Deus, com alguém. Amém? Então Deus, ele é generoso e ama derramar presente sobre os seus filhos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus é generoso. Diz assim: e ama te abençoar, abençoado. Deus gosta de te abençoar, Deus gosta de te mimar, Deus gosta de te presentear, amado. Diz que nunca se viu um Deus como o nosso, que recompensa aqueles que nele esperam, que galardoa aqueles que nele esperam. Porém, esse homem dessa história aqui, irmãos, ele foi abençoado abundantemente. Mas quando nós olhamos atentamente para o outro lado dessa história, podemos ver que ele dá uma guinada na direção errada. Porque ele poderia muito bem pegar um pouco daquilo que ele havia colhido e repartir com as pessoas que tinham necessidade. Talvez Jesus estava querendo ensinar a esse irmão abençoado, esse irmão herdeiro, esse irmão provido, rico, a repartir um pouco com aquele irmão que estava com necessidade. Porque jamais aquele irmão ia pedir a Jesus para que o irmão repartisse a herança. Herança é dos dois. Herança não é de um irmão só. Mas não sei por que esse homem foi interrogar Jesus, pedindo para que o seu irmão, que tinha recebido a herança, dividisse com ele a herança. E Jesus vai ensinar exatamente sobre isso. Sobre a importância de nós sermos ricos para com Deus. E nós só somos ricos para com Deus, irmãos, quando nós abençoamos aquelas pessoas que Deus envia até nós. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Deus quer nos abençoar para que nós sejamos de fato uma bênção. Amém? Deus não tem problemas com o fato de nós termos dinheiro, mas Ele quer que o dinheiro não venha a nos possuir, a nos governar, a nos dominar. Tudo o que fazemos, só fazemos porque tem algum interesse por trás. Deus não quer isso para você. Essa não é a bênção de Deus para você. É interessante como as pessoas muitas vezes, eles caminham lado a lado
E quando a bênção chega, eles se esquecem de quem abençoou. E pega um caminho ao contrário. Ele vai se apegar à bênção. Ele vai se apegar àquele recurso. Ele vai se apegar àquele emprego. Ele vai se apegar àquelas coisas. E esquece do abençoador. Catuca o irmão que está do seu lado e diga: não esqueça do abençoador. Amém, irmãos? Vamos ver um exemplo aqui bem interessante. Vai comigo para Marcos. Marcos capítulo 1. E o versículo de número 28. Marcos, capítulo 1, versículo 28. Jesus aqui está na cidade de Cafarnaum. Ele cura um endemoniado naquela cidade. E o escritor, o evangelista Marcos, diz assim: e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. 29. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão, Pedro, e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e ela imediatamente o serviu. Olha que coisa diferente. Jesus, ele cura as pessoas, a fama dele sai por todo lugar, ele não fica preocupado com a fama, ele continua na sua jornada. Ele vai para a sinagoga, prega a palavra de Deus, serve as pessoas ensinando a ela a palavra de Deus, e quando ele sai da sinagoga, ele vai até a casa de Pedro. Quando ele chega na casa de Pedro, a sogra dele está lá. E ela está com febre, doente, acamada. Quando Jesus chega, os irmãos chegam e dizem: olha, a sogra de Pedro está aí, ela está com febre. Jesus vai até ela, cura ela e levanta ela da cama. Quando ele levanta, a febre deixa. A primeira coisa que ela faz é servi-lo. Vocês estão entendendo a diferença entre ser abençoado e ser abençoado? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque vai depender se nós somos verdadeiramente abençoados da atitude, da resposta que nós damos à bênção. Nós vemos aqui dois exemplos diferentes. Jesus propondo uma parábola, dando um ensinamento a respeito de um irmão que estava pedindo para que o outro irmão dividisse a herança com ele. E Jesus diz assim: olha, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Um texto semelhante a esse, Jesus vai falar e vai dizer assim: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, mas sim em ele ser rico para com Deus. Porque aquele homem só pensava nele. Ele teve uma colheita que foi abundante, muitos frutos, muitos grãos, de tal ponto que ele não tinha celeiros para guardar. Então ele disse com ele mesmo: vou construir mais 10 celeiros, vou aumentar os meus celeiros e vou guardar aquilo que eu construí. Parece que esse homem está prosperando, mas na verdade não está. Porque nós somos abençoados para sermos uma bênção. Você pode dizer isso comigo? Diga: eu sou abençoado para ser uma bênção. E Deus quer nos guiar na proporção que nós vamos ser essa bênção. Amém? Uma das formas que Deus deu é através dos dízimos e das ofertas. Então nós trabalhamos o mês inteiro, recebemos um salário e nós não podemos nos esquecer que nós somos abençoados para sermos uma bênção. Abraão está separado do seu sobrinho Ló, e acontece que os reis lá do Oriente, por causa que os reis de Sodoma e de Gomorra pagavam impostos a eles e decidiram não pagar mais, eles vieram, sitiaram a cidade de Sodoma e de Gomorra, prenderam todos, levaram alguns cativos para o Oriente. Quando Abraão soube disso, ele se juntou com seus confederados, seus servos, aqueles nascidos na sua casa, e foi lutar contra esses 3 reis, derrotou eles, libertou o rei de Sodoma e de Gomorra, e voltou e trouxe Ló.
salvo, são. E quando ele vem voltando, Melquisedeque, o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, vai até Abraão abençoar ele, e quando chega diante dele diz: bendito seja o Deus Altíssimo que abençoou Abraão, e bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Quando você é abençoado, há uma ligação, há uma aliança, tanto de Deus para contigo, como de você para com Deus. Você não esquece que foi Deus que te abençoou, e você cumpre aquilo que está proposto. E diz que Abraão pagou dízimos a Melquisedeque. Ele não pagou os dízimos para ganhar a vitória. Ele não pagou dízimos como uma barganha. Ele pagou o dízimo já reconhecendo que ele só era uma bênção, ele só era abençoado porque Deus estava com ele. Vocês estão entendendo? A gente não paga dízimos para ser abençoado. Não, nós pagamos dízimos porque somos abençoados. Amém, irmãos? Nós ajudamos as pessoas não para Deus nos abençoar. Nós ajudamos elas porque nós já temos a bênção de Deus sobre a nossa cabeça. Vocês estão entendendo? O problema é quando nós invertemos isso e começamos a barganhar com Deus e começamos a negociar com Deus. Deus sabe como está o nosso coração. Deus nos conhece desde quando nós não tínhamos nem forma no ventre da nossa mãe. E nós precisamos aprender a separar as coisas, porque esse homem que havia colhido 10 vezes mais do que os seus celeiros cabiam, parecia que ele estava sendo abençoado, mas na verdade ele não estava, porque Jesus disse: tu és um louco, hoje vão te pedir a alma. A morte chegou no dia da colheita. E ele disse: o que tu tens preparado? Para quem será? Catuca a pessoa que está do seu lado, diga: o que você tem preparado? Para quem será? Tem gente que está preparando coisas para ninguém. Tem gente que está juntando coisas para ninguém. E diz: eu sou abençoado. Não é não. Porque quem é abençoado, ele é uma bênção para os outros. Amém? E nós vemos em contrapartida aqui um outro exemplo. Jesus chega na casa de Pedro, a sogra dele está enferma, doente. Diz que ele vai lá, cura a sogra de Pedro, a febre deixa ela. A primeira coisa que ela faz, imediatamente, ela vai servir a Jesus. Você vai entender o que eu estou falando. Quando você entende o Deus da bênção, você não deixa de servi-lo. Você não para de adorá-lo. Você não tira ele de diante dos seus olhos. Ele é mais importante do que qualquer coisa que você possa conquistar na sua vida. Deus não está retendo a bênção. Na verdade, ele já nos abençoou, como nós lemos aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado, ou o qual nos abençoou. Passado. Abençoou é passado. Se você está em Cristo, você já é abençoado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: creia hoje que você é abençoado. Eita, se eu fizer aquele negócio, eu vou ser abençoado. Eita, se eu conseguir fechar esse negócio. Não. Você não é abençoado por causa disso, não, amado. Fechando o negócio ou não fechando o negócio, você é abençoado. Porque você já foi abençoado. Tua bênção está onde? Nas regiões celestiais. Está tudo lá no reino espiritual. Nós só precisamos aprender como trazer essa bênção do reino espiritual para o natural. E lembre-se, o espírito determina o natural. Não é o inverso. Não é o natural que determina o espiritual. É o espiritual quem determina o natural. Lembre-se que tudo que nós vemos, tudo que nós pegamos, veio daquilo que não existia. E tudo que nós vemos e tudo que pegamos é temporário, vai passar. Está vendo esse vidro aqui?
um dia ele vai quebrar e vai desaparecer. Está vendo essa madeira aqui? Um dia o cupim vai comer e ela vai desaparecer. Está vendo essa parede aí? Um dia o salito vai dar e ela vai cair. Agora a bênção de Deus dada sobre nós, os seus filhos, ela é eterna, irmãos. Não tem como se revogar. Não tem como se revogar. Diga: a bênção está sobre a minha cabeça. Amém? Muitos estão sendo abençoados, mas ainda tem uma sensação crônica de vazio, solidão e insatisfação. Isso porque se apegam à bênção, se apegam às coisas. E todas as vezes que eu e você nos apegarmos às coisas, nós vamos nos desapegar de Deus. Não tem como a gente amar a Deus e o mundo, porque nós temos que escolher. É uma escolha amar a Deus. É uma escolha não amar o mundo. É uma escolha amar o mundo. É uma escolha não amar a Deus. É uma escolha ser fiel a Deus. É uma escolha também não ser fiel a Deus. A escolha é nossa. Lembre-se, somos nós quem semeamos. Agora a colheita não, irmãos. Nós podemos até escolher o que semeamos. A colheita não. Ela é fundamentada naquilo que semeamos. Se semearmos no Espírito, vamos colher vida e paz. Se semearmos na carne, vamos colher corrupção e morte. Então a semeadura, nós podemos escolher o que vamos semear. A colheita não, ela é proporcionalmente ligada àquilo que nós semeamos. Não tem como eu plantar abacaxi e querer colher melão. Se eu planto feijão, não tem como eu colher milho. Ah, mas Deus é poderoso, Ele pode mudar. A semente Deus já estabeleceu. Ela vai produzir cada um segundo a sua semelhança. Se planta milho, colhe milho. Se planta feijão, colhe feijão. Se planta no Espírito, colhe vida e paz. Se planta na carne, colhe corrupção e morte. E nós precisamos entender isso. Amém? Diga: a bênção não deve tomar o lugar do Senhor da bênção. Amém? Abraão, em muitos momentos na sua vida, pensou consigo mesmo, se a bênção tinha tomado o lugar do Senhor. Em muitos momentos da sua vida, ele teve, irmãos, que repensar a sua vida. Ele teve que considerar ao Senhor. Porque quando Deus prometeu para ele que dele e da sua esposa Sara ia vir um filho, ele já estava descrente já. Deus disse: tu és abençoado, Abraão. Tu és um homem próspero, Abraão. E ele olhou e disse: e de que adianta isso? Se é o meu servo, Eliezer, o Damasceno, que vai herdar todas as minhas riquezas. E o Senhor disse: não é o teu servo Damasceno, mas um que nascerá de ti. Sara, de mim, uma velha, já menopausada, vai nascer um filho. Mas a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Abraão creu. Naquele momento que Deus falou, ele creu. E sabe o que é que o apóstolo Paulo tem de revelação nisso? Vai lá para Romanos, capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Diz assim: como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Abraão creu em esperança, contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito:
assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Quando Deus fez a promessa, o corpo de Abraão já estava amortecido. Naquela época não tinha Viagra para ter uma ajudazinha. Então ele tinha que crer em Deus mesmo. Diz porque ele já era de 100 anos. Nem tampouco atentou para o amortecimento do ventre de Sara, uma mulher menopausada. Vocês sabem que mulheres menopausadas, elas não podem mais ter filhos. Amém? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. E Paulo escreve aqui dizendo que isso não foi escrito somente por causa de Abraão, para que fosse tomado em conta, mas também por nossa causa, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, tudo o que Deus prometeu a Abraão, e Abraão creu, não foi escrito por Paulo somente por causa de Abraão, mas foi escrito exatamente para nós seguirmos as suas pisaduras. Abraão estava com seu filho Isaque. Deus apareceu para ele e disse assim: Abraão, eu quero que tu sacrifique o teu filho, teu único filho. E Abraão, a partir daquele momento, ele teve que fazer uma viagem de aproximadamente 3 dias, subir um morro, levar lenha, fogo, cutelo e não ter cordeiro, porque ele ia imolar o seu filho Isaque. Deus tinha pedido. E ele chega para o seu servo e diz assim: fiquem aqui, eu e o menino vamos adorar e depois nós vamos descer. Eles vão subir no morro, o menino olha para ele e diz assim: pai, estou vendo aqui o fogo, estou vendo a lenha, cadê o cordeiro? Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. E quando ele chega lá em cima no monte, prepara o altar de pedras, prepara a lenha, amarra o menino, coloca ele sobre a lenha, prepara o fogo. Quando ele pega no cutelo, Deus grita: Abraão, Abraão, agora sei que tu temes a Deus. E mostra a ele um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Ele tira o menino, pega o cordeiro, imola o cordeiro, oferece o cordeiro e chama aquele lugar de Jeová Jirê, ou o Senhor que provê. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: quando você entende que é abençoado, a sua esperança está em Jeová Jirê. O Senhor que provê, o Senhor que providencia, o Senhor que responde na hora da necessidade, irmãos. Diga: eu fui abençoado para ser uma bênção. Catuca a pessoa que está ao seu lado e diga: meu irmão, não se esqueça disso não. Diga: você foi abençoado. Diga: muito abençoado. Diga: eu estou olhando para o homem abençoado, eu estou olhando para a mulher abençoada. Agora diga para ele assim: não esqueça de ser uma bênção. Aleluia. E às vezes a gente pensa que ser bênção é muito difícil. Não, irmãos, é fácil demais. É muito fácil ser uma bênção. É somente fazer aquilo que Deus nos pede. Amém? Eu sei que às vezes Deus vai pedir algo que parece impossível, mas sabe que Ele vai dar a capacidade, a habilidade, a força, os recursos. Porque o tempo todo Deus está querendo que a gente confie nele de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a nossa alma. Olha para o irmão que está lá e diga: meu irmão, aprenda a confiar no Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Abra comigo em 1 João. 1 João capítulo 3. Primeira João capítulo 3, versículo 8.
Diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Ponto. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou exatamente para isso, desfazer as obras do diabo. Amém? Ele disse em Lucas 4, vai comigo para lá, Lucas 4, 18. Aleluia. Diga: hoje tem boas novas para você, meu irmão. Diga para ele: você está no lugar certo. Amém? Primeira pregação de Jesus. Ele foi à sinagoga, pegou o livro do profeta Isaías, abriu, encontrou o lugar que estava escrito. E Lucas 4, 18 ele diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Primeira pregação de Jesus. Jesus diz: o Senhor me ungiu. O que é isso? Me capacitou. O Senhor me deu força, poder. O Senhor me habilitou. O Senhor me ungiu para que eu pudesse evangelizar. A palavra evangelizar é uma palavra em grego, significa trazer boas notícias. E Jesus diz: ele me mandou, me ungiu para evangelizar os pobres. O que é uma boa notícia para os pobres? O que é uma boa notícia para os pobres? Suprimento. Você não precisa ser mais pobre. Evangelizar os pobres é isso. Não, pastor, não é isso não. Evangelizar os pobres é o seguinte: a gente leva Jesus para os pobres, eles vão ficar mais pobres ainda. Consegue entrar isso na sua cabeça? Consegue entrar essa mensagem? Oh, meu pobre, aceite Jesus, que ele vai te fazer mais pobre. Hã? Mas tem gente que pensa que é isso. Não, Jesus quer você humilde. Quem foi que disse que humildade e pobreza são sinônimos? Tem muita gente pobre, muito arrogante. Uma vez uma pessoa chegou lá na minha porta: uma ajuda. Eu peguei um saco de pão. Quero pão não. Ele disse desse jeito para mim: quero pão não, pode levar seu pão de volta. Eu disse: quer o quê? Uma barra de ouro? Se a pessoa está pedindo ajuda, a ajuda serve. Mas tem gente que só quer dinheiro, arrogância, presunção. Jesus foi ungido para evangelizar aos pobres. Evangelhos são boas notícias. Evangelhos são boas novas. O que é uma boa notícia para o pobre? Você não precisa ser mais pobre. Faça Deus o seu suprimento. Faça Deus a sua fonte. Sua pobreza vai sumir. Porque Deus vai te suprir. Uma viúva pobre na cidade de Sarepta. O profeta Elias chegou para ela e disse assim: mulher, Deus me enviou aqui. Faça um bolo para mim. Ela olhou para o profeta e disse: aqui está muito seco. Eu só tenho ali dentro de casa um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolo, vai comer eu e o meu filho e depois nós vamos morrer. O profeta disse: assim diz o Senhor, vá, faça o bolo, traga para mim, porque a botija da farinha não vai secar e a botija de azeite não vai secar, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. A mulher foi, tirou da botija, botou farinha, pegou um pouco de azeite, mexeu, fez um bolo, trouxe para o profeta. O profeta comeu. Ela foi na botija, pegou outro pouquinho de farinha, pegou outro pouquinho de azeite, fez outro bolo, ela e o filho dela comeu. Depois ela foi na botija, pegou outro pouquinho de farinha, outro pouquinho de azeite, e tome fazer bolo, e tome tirar farinha, e a farinha não acabava, e tome tirar azeite, e azeite não acabava, até que choveu. Quando choveu, o azeite e a farinha da botija acabou. Mas todo aquele período, o pouco foi
multiplicado, porque Deus tinha chegado naquela casa. Jesus está pregando, os discípulos ficam preocupados e dizem assim: mestre, despede a multidão, a noite é chegada, faz 3 dias que esse povo está nos acompanhando, nós não temos como suprir a necessidade deles. Jesus olha para eles e diz assim: dá a eles de comer. Como? Não temos como comprar, aqui é deserto. O que é que vocês têm aí? A gente não tem nada, mas tem um garoto aí que ele tem 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: é suficiente, traga para mim. Chegou lá no garotinho e fez: ei, o mestre está pedindo teus 5 pães e 2 peixes. Ele fez na hora. Olha, a bênção. Não, isso é conversa, eu estou com uma fome danada aqui, eu vou comer esses 5 pães e esses 2 peixes e depois vou me embora. Não, ele entregou o pouquinho que ele tinha ao mestre. Jesus pegou, apresentou a Deus, dividiu com os discípulos, tirava um pedaço de pão e um pedaço de peixe, um pedaço de pão, um pedaço de peixe, um pedaço de pão, um pedaço de peixe, um pedaço de pão, um pedaço de peixe. Diz que ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, irmãos. E ainda sobrou 12 cestos cheios de pães e de peixe. O Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Tem alguém pobre aqui? Eu quero dizer, meu amigo, seja bênção, esqueça a pobreza. Esqueça pobreza. Esqueça, pastor, mas o senhor não sabe, está faltando. Você está abençoando? Você está abençoando? Ou você está somente querendo a bênção? Você está dando a farinha e o azeite como primazia para Deus? Você está oferecendo o pão e o peixe como primazia para Deus? Ou você está querendo ser o administrador dos recursos celestiais que Deus confiou nas suas mãos? Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui, mas sim em ser rico para com Deus. Não esqueça, meu amado irmão, não deixe a filosofia do mundo entrar na sua cabeça. Você é abençoado quando você se torna uma bênção. É suprimento constante, é suprimento contínuo e abundante. Abre comigo lá em Jeremias, vai comigo. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Deus quer te abençoar para que você de fato seja uma bênção. Deus deseja que você seja saudável e forte. Pastor, eu estou doente e fraco. Eu quero dizer, Deus deseja que você seja saudável e forte. Olhe para o irmão e diga: Deus deseja que você seja saudável e forte. Mas eu estou doente e fraco. Mas Deus deseja que você seja saudável e forte. Mas eu estou doente e fraco. Mas Deus deseja que você seja saudável e forte. Receba, irmão. Receba, irmão. Diga: eu recebo, pastor. Diga: eu recebo. Eu não entendo esse negócio. Se Deus deseja, por que é que eu não sou? Porque você tem que receber, meu amado. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Todos vão ser? Não, mas Ele deseja. Tanto é que Ele providenciou o caminho para todo mundo ser salvo. Cristo. A esperança da glória. Todos vão ser salvos? Não. Deus deseja que todos os salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos vão chegar? Não. Não lê Bíblia. Não congrega numa igreja. Não estuda na Academia Cidade da Fé. Não tem tempo. Como é que vai chegar ao pleno conhecimento da verdade? Não sabe qual é o chamado, não sabe qual é a vocação, não sabe quem é em Cristo, não sabe a autoridade do nome de Jesus. Me diga uma coisa:
Olhe para mim, irmão, olhe para mim, me diga uma coisa. Se o carteiro chegar na sua casa, deixar uma cobrança lá, papel de luz, você olha lá e não tem seu nome na conta, não é o endereço da sua casa, você vai pagar? Pastor, eu vou. Vai? Vai não, irmão. Nem se você for doido, você vai. Você diz, essa conta não é minha não. Ou você manda alguém entregar no endereço lá, que foi errado. Às vezes é assim, Rua Riachuelo, Rua João 23, 840. Às vezes, irmãos, o carteiro erra. Então não adianta ele botar Rua João 23, 840, João de Deus, e na minha casa. Eu digo, essa conta não é minha, graça. Quando o carteiro vier entregar ele, manda, mãe, ó. É ou não é? Mas às vezes a gente recebe o que Satanás traz para a gente, que não é da gente. Ele chega como um carteiro, olha aí para você, Carol. Eita, não tem meu nome não, mas eu vou pagar. O meu povo foi levado cativo por falta de conhecimento. Não é por falta de poder. Não é porque não conhece a vontade de Deus. Não é porque Deus não quer. Mas é por falta de conhecimento. Às vezes as pessoas até sabem a vontade de Deus. Eu sei que Deus deve curar, né? Mas o problema é esse mais. Eu sei que Deus prometeu suprir, mas não tem mais. Deus disse, está resolvido. Jeremias, capítulo 2, versículo 13, meu tempo está acabando, diz assim, porque o meu povo fez duas maldades. Deus diz, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, as quais não retêm as águas. Cisternas rotas são cisternas rachadas. O povo tinha um manancial de águas vivas que era Deus. Supria eles, diariamente supria. Estava com fome, maná, pão, todo dia. A gente quer carne, codornizes, voando assim, ó. Caindo no arraial. Era só matar, degolar, derramar o sangue, assar e... Irmão, vocês já comeram codorna assada? Não é bom? Bem sequinho, uma codorninha. O povo tinha isso no deserto. O povo reclamou que não tinha água. Bateu numa rocha, a pedra fendeu, a água saía da rocha, água mineral. E a rocha acompanhava o povo. Se você não crê num Deus desse, irmão, aí não tem quem ajude você não. Tem um Deus poderoso desse, um Deus real como o nosso, Cristo vivo, que vive em nós. E Deus está dizendo aqui, o meu povo fez duas maldades. Primeiro, me deixaram o manancial de água viva. Depois, cavaram para si cisternas rotas, as quais não retêm as águas. Fecha as cisternas hoje, encha ela de areia, para você não botar nem água mais lá. Fique só esperando no manancial de águas vivas. Você foi abençoado para ser uma bênção. Diga comigo, eu fui abençoado para que eu seja uma bênção. Diga, eu fui abençoado não para trocar a bênção pelo Senhor das bênçãos. Amém? Diga, o Senhor das bênçãos pela bênção. Diga, eu vou ficar com o manancial. Eu vou ficar com a palavra do Senhor. Eu vou ficar com assim diz o Senhor. Diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou suprido. Diga, eu sou saudável. Diga, eu sou curado. Diga, eu tenho paz. Ô pastor, me diga uma coisa, o senhor disse isso tudo aí, mas eu ainda estou sentindo.
Você não vive pelo que sente. O justo viverá pela fé. Tem algum justo aqui? Por fé. Por fé. Amém? Louvado seja Deus. Diga, eu fui abençoado para ser uma bênção. Diga, o meu problema não está com Deus. Diga, Deus já me abençoou. Diga, Deus já levou sobre si, em Cristo Jesus, todas as minhas doenças e todas as minhas enfermidades. Diga, Deus quer que eu seja livre e liberal no dar. Diga, Deus quer que eu seja uma bênção. Não tem como ser bênção, coisa linda, se tu não for abençoado. Tu só pode ser bênção depois que Deus te abençoar. Agora, quando a bênção estiver contigo, não esquece dele. Amém? Não troca o Senhor da bênção pela bênção. Deixa as bênçãos te alcançar. Deixa, pastor, como é que eu vou fazer? Creia em Deus. Confie em Deus. Descanse em Deus. Espera em Deus. Amém? Salmos de número 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Oh, glória. Oh, glória. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Então para de estar querendo fazer. Deixa Deus fazer. Amém, irmãos? Feche seus olhos, incline sua cabeça. Você que está nos acompanhando aí pela nossa TV, que você possa entender. Deus te abençoou para que você seja uma bênção. Amém? Não troque o Senhor pela bênção. Fica com o Senhor. Tu verás que isso vai passar, que essa situação vai passar, que esse problema vai passar e Deus vai estar contigo, te segurando pela mão, te protegendo e te levando a um degrau de glória, depois outro degrau de glória, depois outro degrau de glória. Amém, irmãos? Você que está aqui nos acompanhando, fica firme.